Nesta noite daremos início às atividades do mês de junho, preparadas carinhosamente pelo Conselho Regional de Farmácia. E o primeiro tema escolhido, então, para este mês chama-se Cuidados Farmacêuticos em Aromaterapia. A aromaterapia é considerada uma prática integrativa multiprofissional, cuja complexidade se relaciona com as propriedades dos óleos essenciais para recuperar o equilíbrio e a harmonia do organismo, visando a promoção da saúde física e mental, além do bem-estar e da higiene pessoal do indivíduo. Para falar sobre o assunto, convidamos o farmacêutico César Augusto Miorelli Campos, mestre em toxicologia e análises toxicológicas, habilitado em floralterapia, com formação em aromaterapia e auriculoterapia. César também é mestre em reiki e especialista em homeopatia farmacêutica. E também, não está aqui, mas o César também compõe o nosso GTT de práticas integrativas do Conselho Regional de Farmácia, né? Agradeço a todos pela presença nessa noite, em especial ao César por aceitar o nosso convite em compartilhar os seus conhecimentos conosco. Lembro também que há mais qualificações à disposição da categoria no site do Conselho Regional. Aos interessados, basta acessar o site e se inscrever. Antes de darmos início ao evento, gostaria de comunicar alguns recadinhos importantes. Solicito aos participantes que coloquem seus nomes completos no chat, que aparece ao lado, para que possamos fazer a conferência da participação e depois gerar os certificados que podem acessar via acesso restrito, logo após o evento. Pedimos também que todos fiquem com seus microfones desligados para evitar ruídos durante a apresentação. Informamos que a palestra será gravada e disponibilizada em nosso acesso restrito posteriormente. Vocês poderão anotar todas as dúvidas durante a apresentação, questionamentos, e ao final vamos abrir espaço então para perguntas e para interação com o palestrante e entre os participantes. Né? Qualquer dúvida pode também escrever no chat a dúvida ou questionamento ou sugestão, e também pode abrir o microfone e falar. Seguiremos a ordem do chat. Desejamos a todos um excelente evento. A palestra está com você, César. Bem, muito obrigado, Zelma. Boa noite a todos, boa noite, pessoal. Obrigado por estarem aí presente. Obrigado pelo convite do Conselho para poder falar um pouquinho sobre esse tema. Eu preparei um materialzinho, eu vou compartilhar com vocês a tela para que a gente possa conversar sobre, dar início, na verdade, a esse assunto. A aromaterapia é um assunto muito interessante dentro do contexto farmacêutico também. É uma prática integrativa bastante antiga aí, e nós farmacêuticos, de uma forma geral, a gente, de um jeito ou de outro, a gente sempre trabalhou com óleo essencial. Ou seja, na manipulação, utilizando os óleos essenciais como ativo, cosmético, para algum tipo de preparação, ou mais recentemente aí na dispensação desses óleos essenciais. A gente tem visto uma crescente bastante importante da aromaterapia. A gente tem percebido também uma crescente de pontos de vendas de óleos essenciais. As drogarias começaram a vender óleos essenciais, farmácias de manipulação também começaram a vender óleos essenciais e produtos de aromaterapia com mais intensidade. Então, é algo que vem evoluindo nos últimos anos, e a gente, como farmacêutico, a gente tem que estar preparado aí para entender um pouquinho mais sobre isso, entender os cuidados, o que a gente tem que prestar atenção no momento que a gente vai dispensar óleo essencial, o que a gente tem que se atentar quando a gente está lá no balcão da farmácia e aparece algum paciente tendo algum tipo de dúvida em relação ao uso de produto de aromaterapia, né, para que a gente possa trabalhar com a aromaterapia de uma forma segura, tá bom? Vou compartilhar aí os slides. Eu só vou pedir, porque quando eu compartilhar eu não vou mais enxergar vocês. Aí eu vou pedir para a Zelma me dar um ok se tá tudo certo por aí, tá bom? Tá bom. Peraí. Vamos ver aqui.
que eu vou ter que fechar e abrir de novo. O Google Meet, ele sempre dá um... Às vezes ele não acha a janela para compartilhar. Vamos ver. Agora sim. Apareceu? Tá, sim. Muito bem. Então, pessoal, vou falar um pouquinho de mim. A Zelma já deu uma introdução aí do meu currículo. Eu sou farmacêutico. Eu fiz mestrado em toxicologia e análises toxicológicas. No meu mestrado trabalhei com fitoterapia e trabalhei com óleos essenciais também. Eu geralmente costumo dizer para as pessoas que eu sou aromaterapeuta antes de ter sido farmacêutico, porque eu já trabalho nessa parte de aromaterapia há bastante tempo. Então, sempre foi uma das paixões da minha vida e isso foi sendo desenvolvido, tanto é que eu fui procurar as minhas qualificações, as minhas formações, inclusive como farmacêutico dentro dessa área, né? Hoje eu atuo basicamente com prática integrativa, então eu sou RP de uma indústria de florais também. Então, umas práticas integrativas de uma forma geral fazem parte da minha atuação. E eu estou lá no GTT de Pix do Conselho já pelo 2º ano também, tá? Inicialmente, para a gente começar a falar sobre os cuidados farmacêuticos em aromaterapia, a gente precisa contextualizar um pouquinho sobre o que é um óleo essencial, tá? Eu trouxe uma definição de óleo essencial para a gente entender algumas diferenças, e algumas diferenças que podem ser muito, muito, muito importantes na nossa vida como farmacêutico, tá? A gente entende que o óleo essencial é uma mistura de substâncias. Então, quando a gente fala de um óleo essencial, a gente não fala de uma substância única, uma substância isolada. A gente fala de uma mistura complexa de substâncias. Muitas vezes a gente tem óleos essenciais aí que chegam a ter substâncias em traço, em torno de 80, 90 substâncias diferentes dentro de um óleo essencial, né? São substâncias de característica geralmente pouco viscosa, bastante voláteis, né? Tanto é que dentro do conceito de farmacognosia, quando a gente está estudando lá metabólitos secundários, os óleos essenciais também são chamados de óleos voláteis, né? Por causa dessa característica físico-química deles de ter um baixo ponto de ebulição. Então, eles volatilizam muito facilmente. A gente entende que aí, a partir dos 35 graus, 35, 40 graus, a gente já está com esses óleos essenciais volatilizando bastante, tá? Esses óleos essenciais, então, são extraídos de plantas aromáticas e eles dão a característica do cheiro nessas plantas, né? Então, por exemplo, alecrim, manjericão, camomila, são plantas aromáticas que possuem óleos essenciais dentro do seu metabolismo, né? De uma forma geral, os óleos essenciais eles são obtidos por destilação a arrasto a vapor, é um dos métodos mais tradicionais e mais clássicos de obtenção de óleos essenciais, e nós temos também a prensagem dos pericarpos para extração de óleos essenciais cítricos, como, por exemplo, laranja, limão, né? Então, os cítricos aí eles são extraídos por via de prensagem. Quando nós falamos de óleos essenciais, a gente fala que eles são uma classe de metabólitos secundários das plantas aromáticas. Assim como a gente tem flavonoides, compostos fenólicos, como a gente tem taninos, né, que são classes de metabólitos secundários, os óleos essenciais também são uma classe de metabólitos secundários dentro das plantas. O que acontece é que, como essa classe de metabólitos secundários, os óleos voláteis, é uma classe muito específica e muito ampla, se tem um estudo específico para ela, né? Quando a gente fala do contexto aí de farmacognosia, de fitoterapia, os óleos essenciais eles acabam sendo uma fatia dentro desse conhecimento, tá? Pelas suas características específicas. Assim como todos os metabólitos secundários das plantas, os óleos essenciais têm por objetivo auxiliar na adaptação da planta. Diferente de nós, né, seres humanos, quando a gente está em um ambiente que a gente passa por algum tipo de injúria, é muito calor, é muito frio, não tem água, não tem nutriente, os animais eles se movimentam em busca disso. A planta não.
né? A planta nasceu lá no lugar, a planta germinou naquele local, ela fica lá por toda a vida dela. Então, independente das injúrias que essa planta recebe, seja de temperatura, de calor, de falta de nutriente, de falta de água, essa planta precisa se adaptar ao ambiente onde ela está. Com isso, ela cria esse metabolismo secundário que produz essas substâncias específicas, né? Para que ela possa se adaptar. E os óleos essenciais têm uma potência muito importante dentro da planta, né? Muitas vezes aí para atração de polinizadores, muitas vezes aí para repelir outros insetos, outras espécies competidoras, né? Então as plantas acabam produzindo os óleos essenciais por diversos fatores para manter a sua sobrevivência, tá? Quando a gente fala de óleo essencial, a gente tem que entender uma característica química dele, né? Que o nome óleo se dá por um caráter lipofílico, tá? Porque esses óleos essenciais, eles têm um caráter lipofílico, mas quando a gente fala de óleo essencial, a gente não pode confundir ele com óleo graxo, tá? Porque os óleos essenciais, a sua constituição química, ela não é lipídica, a gente não tem lipídio dentro de óleo essencial, tá? Eles são lipofílicos, mas a constituição química dele não é de lipídios, que são diferentes dos óleos graxos, que são chamados também de óleos vegetais, né? Por exemplo, assim, óleo de soja, óleo de amêndoas, óleo de semente de uva, são óleos de teor lipídico, né? A gente chama tudo de óleo, mas por definição são coisas muito diferentes. Quimicamente também são coisas muito diferentes, e nós farmacêuticos a gente tem que sempre ter isso bem claro na nossa cabeça, até mesmo no intuito de auxiliar as pessoas que vão comprar esses produtos de aromaterapia numa farmácia magistral ou numa drogaria, tá? Características básicas aí dos óleos essenciais. Voláteis, né? Então tem um baixo ponto de ebulição. Isso faz com que eles tenham uma capacidade odorífera muito importante, né? Porque a gente percebe pelos nossos receptores olfatórios o cheiro das substâncias volatilizadas. Então os óleos essenciais, eles trazem o cheiro das plantas porque eles são voláteis naquele vegetal, né? Os óleos essenciais são solúveis em solventes orgânicos, tá? Então, óleo essencial solúvel em etanol, de uma forma muito fácil. Então, geralmente nas incorporações aí dentro do processo magistral, os óleos essenciais são bastante solúveis em etanol, né? Eles são quimicamente bem reativos. De uma forma geral, a constituição química desses óleos essenciais basicamente monoterpenos, sesquiterpenos e derivados terpênicos, né? Então a gente tem moléculas que são relativamente pequenas, até porque elas são bastante voláteis, que têm uma característica importante como antioxidante, principalmente quando a gente tem moléculas com características fenólicas, por exemplo, a gente tem os fenóis dentro dos óleos essenciais, são óleos essenciais muito antioxidantes. Os monoterpenos também, limoneno, por exemplo, é um monoterpeno super antioxidante, então eles são quimicamente muito reativos, eles acabam sofrendo muitas reações de oxidação, tá? Diferente de um óleo graxo, por exemplo, que tem um conteúdo lipídico, os conteúdos lipídicos também passam por reações de oxidação e geralmente eles rancificam, né? A gente tem aquela coisa de que o óleo vegetal, quando ele oxida, ele rancifica, fica com aquele cheiro rançoso. O óleo essencial, ele não tem essa questão de rancificar, porque o conteúdo dele não é lipídico, mas ele também oxida e ele perde características físico-químicas e organolépticas. Muitas vezes ele perde o aroma característico, ele troca de cor, ele fica mais escurecido, né? Então, essas questões de processos oxidativos, elas são muito importantes no óleo essencial. E depois a gente vai ver o quanto isso é importante no processo de armazenamento desses produtos. Armazenamento, inclusive, do produto na prateleira, né? Por quê? Pelo fato de eles serem quimicamente muito reativos, o farmacêutico que está lá na drogaria que vende óleo essencial, que está lá na farmácia magistral que vende óleo essencial, tem que saber estocar esses produtos de forma correta para que eles não passem por esses processos de oxidação e não acabem perdendo as suas propriedades, tá? Os óleos essenciais, de uma forma geral, eles possuem uma forte ação terapêutica, né? Eles são substâncias muito potentes
potentes terapeuticamente falando, então eles são ativos em baixas concentrações. Quando a gente incorpora eles em uma formulação, ou quando a gente vai fazer uso deles dentro de um contexto de aromaterapia, a gente não precisa de doses cavalares de óleo essencial para ter resultado, para ter efeito. Doses baixas já geram efeitos bastante importantes, tá? Isso é bastante importante a gente ter por consciência quando a gente for falar lá de uso racional de óleos essenciais, tá? A gente não precisa viver dentro da aromaterapia em rios de óleos essenciais para ter efeito terapêutico, até porque a gente tem que ter cuidado em relação a isso, porque os óleos essenciais podem ser muito tóxicos. A gente tem que sempre dissociar aquela questão de que aromaterapia e óleo essencial é um cheirinho de ambiente, né? A gente tem que cair fora dessa armadilha, porque não é cheirinho de ambiente, não tem nada a ver com um cheirinho só agradável nos locais, né? Tem toda uma função química e terapêutica bastante importante por trás, tá? Os óleos essenciais, eles possuem um teor de rendimento muito baixo, né? Isso significa que os óleos essenciais, quando a gente vai extrair eles, vai utilizar os métodos de extração, eles acabam tendo um rendimento aí de 0,5%, 1% de rendimento. Então, o rendimento ele é muito baixo. Isso faz com que os óleos essenciais sejam muito caros. Eles têm um alto valor de mercado, né? Então, geralmente são produtos que custam mais. E aí é que vem a grande questão. Eles são muito preciosos também, né? Custam mais, são muito preciosos, muito valiosos. E aí o que a gente tem, que como são produtos que custam muito, eles são muito passíveis de processos de adulteração e falsificação, né? E aí o farmacêutico tem que estar ligado em relação a isso, quando ele vai adquirir um óleo essencial, por exemplo, como matéria-prima para algum tipo de produto, ele tem que estar entendendo um pouco dessa situação para diagnosticar se esse produto pode ser falsificado, se esse produto pode ser adulterado por algum tipo de adição de outra substância, de um óleo fixo, a adição de um composto isolado, por exemplo, para aumentar o volume, a adição de um solvente para aumentar o volume também, né? Para vocês terem noção, assim, a gente tem alguns óleos essenciais que são vendidos a preço de ouro, literalmente, né? A gente tem óleo essencial de flor de laranjeira aí, que tem um rendimento baixíssimo. A gente fala de 2 ml de óleo essencial, 2 ml, aí a gente está falando de 50 gotas, né, de óleo essencial, sendo vendido no mercado a uns R$ 400, mais ou menos, né? A gente tem óleos essenciais aí, jasmim, por exemplo, 2 ml, sendo vendido também a R$ 350, mais ou menos. Então, são produtos que têm um valor agregado muito alto. A gente tem óleos essenciais muito mais baratos, óbvio, que tem um rendimento maior. Por exemplo, os óleos cítricos acabam tendo um rendimento maior, acabam custando menos, né? Mas a gente sempre tem que ficar ligado nessa questão, tá? Aqui eu fiz uma piadinha para vocês entenderem um pouco isso, que óleo essencial não é essência. Essa é a confusão dos milhões, né? As pessoas fazem muita confusão em relação a isso, não só o público leigo, mas muitas vezes as pessoas que não trabalham muito, os profissionais que não trabalham muito com essa questão, acabam confundindo o que é óleo essencial e o que é essência, tá? A gente tem que entender contextualizar um pouco isso, entendendo que o óleo essencial é este produto extraído da planta, né, que possui metabólitos secundários de uma planta. É uma mistura complexa de substâncias, e essas substâncias químicas presentes nesse óleo essencial têm efeito terapêutico, né? Elas vão ter um efeito fisiológico, vão promover reações fisiológicas bioquímicas aí no nosso organismo, dependendo da via de administração que a gente vai estar fazendo esse óleo essencial, né? Quando a gente fala de essência, nós falamos de um produto tecnicamente elaborado por uma indústria no intuito de promover um odor agradável ou um sabor agradável a um tipo de preparação. Seja essa preparação aí uma preparação cosmética de uso externo, seja um produto saneante, seja um produto de uso alimentício, por exemplo, né? Quando nós falamos de essências, nós estamos falando
geralmente de produtos sintéticos, tá? O que pode acontecer é de que algumas essências possuem na sua constituição óleos essenciais, tá? São uma mistura de óleos essenciais com substâncias isoladas sintéticas, a fim de promover um aroma específico, né? Um perfume específico, um buquê específico, né? Então, significa que todo óleo essencial, de uma forma geral, ele pode ser utilizado como uma essência. Todo óleo essencial pode ser utilizado no intuito de aromatizar uma preparação, mas nem toda a essência possui óleos essenciais na sua constituição, né? Então, eles não são sinônimos. E a gente precisa entender um pouco isso, porque o que acontece? Se a pessoa vai em busca de um óleo essencial, por exemplo, de cravo, para fazer aplicação de um tratamento de uma onicomicose, né, de um fungo de unha, vai tratar com óleo essencial de cravo da Índia, né, que é o óleo essencial clássico para fazer isso. Se essa pessoa compra uma essência de cravo para fazer isso, achando que é óleo essencial, ela não vai ter aquele efeito terapêutico. Essa essência sintética, muitas vezes, ela é uma essência que não é própria para uso tópico, então essa pessoa pode tomar reação alérgica, por exemplo, né? Ou ela pode utilizar isso em uma via de administração que não é seguro para utilizar uma essência, né? Uma pessoa, por exemplo, vai fazer uma vaporização com óleo essencial, ou gostaria de fazer uma vaporização com óleo essencial de eucalipto, por exemplo, para ter um efeito descongestionante, e aí ela compra, por engano, uma essência para fazer isso, ela pode ter uma reação alérgica em relação a isso, né? Porque aquela essência de eucalipto pode ser uma essência que tem o objetivo de aromatizar ambiente e não servir para uma vaporização. Então, essas diferenças, elas são muito importantes. E, geralmente, no local que vende óleo essencial, também vende essência, né? As essências, elas são infinitamente mais baratas do que os óleos essenciais, né? Geralmente, essas essências sintéticas, elas têm nomes chamativos, são coloridas, muitas vezes, tem acréscimo de corantes, né? Tem algumas funções escritas no rótulo, por exemplo, assim, essência de arruda, espanta mal-olhado, sabe? Umas coisas assim, que isso não tem em óleo essencial, né? Os rótulos dos óleos essenciais, eles têm sempre o nome botânico, né? O nome científico da espécie ali. Então, uma das formas da gente identificar se aquele produto é óleo essencial é quando tem o nome científico, o nome botânico da espécie, né? Ali naquele rótulo. Tá? Então, é uma diferença grande aí entre o óleo essencial e a essência. Tá? E a gente tem que ter isso bem claro na nossa cabeça para a gente não se enganar e para a gente poder, inclusive, desmistificar isso e mostrar para as pessoas, para os nossos pacientes, por exemplo, que chegam na farmácia e enganados, né? Ou que se enganaram comprando uma essência no lugar de um óleo essencial, querendo fazer algum tipo de tratamento com o produto errado, tá? Quando a gente fala do método de extração desse óleo essencial, né? Quando a gente diz que a gente extrai esses metabólitos secundários desse óleo dessa planta para o óleo essencial especificamente, a gente tem uma definição importante que a gente tem que ter aqui. Na planta, tá? Quando esses metabólitos secundários voláteis eles estão na planta, a gente não chama eles de óleo essencial. Na planta, a gente chama eles de volatiloma, tá? Por quê? Quando nós aplicamos o método de extração nesse vegetal, nessa droga vegetal, a gente acaba interferindo na constituição química desses metabólitos secundários. Os processos extrativos, eles geram um processo de oxidação, um rearranjo molecular, algumas degradações desses metabólitos secundários. Então, nós temos a formação de substâncias diferentes dentro do processo extrativo, que vão estar no óleo essencial, mas que originalmente não estão na planta, tá? Com isso, a gente entende, então, que na planta nós temos um volatiloma.
E o óleo essencial daquela planta nós temos efetivamente após o método extrativo, porque vão haver modificações moleculares, vão haver modificações químicas nessa composição desse óleo essencial pelo método de extração utilizado. E o método de extração vai definir o quanto mais ou menos dessas substâncias, né, a gente vai ter modificadas aí no meio do caminho, tá? A destilação por arraste a vapor é o processo de extração mais clássico para a obtenção de óleos essenciais que nós temos hoje, tá? Então, boa parte dos óleos essenciais mais tradicionais que nós temos é extraída por destilação arraste a vapor. O arraste a vapor, na verdade, o objetivo dele é passar o vapor quente pela droga vegetal, no intuito de volatilizar esse óleo, e depois se condensa esse óleo, esse vapor de óleo essencial e água em uma serpentina, e aí por diferença de densidade a gente separa o óleo essencial e a água resultante do processo de destilação. Essa água resultante do processo de destilação se chama hidrolato, tá? Esse hidrolato é utilizado e é vendido, inclusive, como produto de aromaterapia, tá? Essa água que resulta da destilação, ela é uma água que ela é rica em álcoois, tá? Álcoois geralmente monoterpênicos, que estão presentes lá no óleo essencial. Esses álcoois monoterpênicos, pelo processo de extração, eles acabam tendo uma pequena solubilização em água. E aí a gente tem aquela água perfumada, né? Água de rosas, por exemplo, água de flor de laranjeira, né? São exemplos de hidrolatos, que são resultantes do processo de destilação. Se separa o óleo essencial e se obtém o hidrolato depois. Esse hidrolato é muito utilizado na indústria cosmética, para tratamento aí de questões de pele, utilizar como tônico, utilizar no cabelo, utilizar em preparações terapêuticas com argila, por exemplo, né? Então, geralmente, nos locais onde vende os óleos essenciais, também vende esses hidrolatos, tá? No arraste a vapor, a gente entende que a gente utiliza água, temperatura e pressão. Aqui a gente tem 3 fatores físicos importantes que vão gerar aquelas degradações que nós falamos antes, né? Que vão modificar o que está na planta do que está no óleo essencial, né? Então, nesses processos de degradação, nem sempre essa degradação de metabólito secundário ela é ruim. Muitas vezes ela resulta em compostos que vão ter uma ação terapêutica importante no óleo essencial também, né? Um exemplo visivelmente clássico desse processo de degradação é a extração de óleo essencial de camomila, tá? Nós temos a camomila alemã, camomila azul, chama de camomila azul, né? Que no processo de destilação, a matricina que está presente na camomila se degrada e se transforma em camazuleno, né? E aí a gente tem um óleo essencial de tom azul escuro, rico em camazuleno, né? O camazuleno ele não está originalmente presente na camomila alemã, né? Ele é formado do processo de extração pela degradação da matricina, tá? Então, esse camazuleno que está lá no final, ele tem uma ação importante como cicatrizante de pele, como antialérgico, né? Então, é interessante essa degradação dentro do processo extrativo do óleo essencial, tá? A prensagem a frio é uma forma, um método que se usa prensas hidráulicas para a gente poder extrair óleo essencial de casca de cítrico, do pericarpo, geralmente dos cítricos, tá? Limão, laranja, bergamota, a gente acaba fazendo prensagem essas prensagens hidráulicas, tá? Acaba não fazendo o método de destilação, porque são óleos essenciais que têm um rendimento maior pelo processo de prensagem. Essa prensagem a frio também é utilizada para fazer extração de óleo vegetal, ou seja, os óleos fixos, né? Os óleos lipídicos, gordurosos, de sementes oleaginosas, como, por exemplo, semente de uva, amêndoas, quando a gente tem aqueles azeites, né, ou aqueles óleos que são prensados a frio, tá? Oliva também é extraído dessa forma quando é de boa qualidade, né? Acaba preservando muito as propriedades ali dos compostos, porque não envolve calor no processo de extração, tá?
Nós temos também uma forma importante de extração, que é a extração por fluido supercrítico, onde nós temos extração aí por CO2, né, em pressões diferenciadas, aí onde esse CO2 fica líquido, e aí esse CO2 em estado líquido passa pela droga vegetal e extrai esses metabólitos secundários, esses óleos essenciais, né? O que a gente tem aí nessa extração supercrítica com o solvente, com o CO2 como solvente? Como a gente não usa calor para extrair, os óleos essenciais que são extraídos por CO2 são os óleos essenciais mais parecidos com o volatiloma, porque a gente não tem muitos processos de degradação aí no meio do caminho, tá? Então, geralmente, os óleos essenciais que são extraídos por CO2, eles são muito mais caros, porque é uma técnica muito mais cara também, os equipamentos são muito mais sofisticados, mas faz com que esse óleo essencial extraído por CO2 seja muito mais parecido com aquilo que originalmente existe na planta, tá? E nós temos, de uma forma menor, a extração por solvente, quando a gente obtém óleos absolutos, tá? Que são óleos extraídos por solvente, e a enflorragem. A enflorragem é uma técnica que hoje em dia já não se usa mais no intuito industrial para a produção de óleos essenciais, porque ela é uma técnica muito onerosa, é uma técnica que era utilizada antigamente colocando as pétalas das flores sobre placas de gordura animal, até que essa gordura ficasse impregnada com o volatiloma ali, e depois essa gordura ela era raspada e destilada, tá? No intuito de obter aquele óleo essencial. A gente tem algumas empresas que fazem isso no intuito mais histórico, talvez. A gente tem a empresa do Boticário fazendo enflorragem de lírios para extração de óleo essencial de lírio para inserção em alguns perfumes, né? Mas isso mais no intuito, talvez, de também trazer um apelo para os seus produtos, né? Enflorragem era um dos métodos utilizados aí na perfumaria antiga, então eles acabam utilizando isso também como uma estratégia aí para diferenciar os seus produtos, tá? Mas de uma forma em escala, isso já não é mais produzido hoje. Bom, vias de ação dos óleos essenciais. Eu gosto de falar que a aromaterapia é uma prática integrativa que ela é muito completa. Que os óleos essenciais, eles podem atuar em diversas áreas do ser humano como um todo. Ela é uma prática integrativa porque ela vê o ser humano como um todo e os óleos essenciais podem ser utilizados considerando esse ser humano como um todo. Então, a aromaterapia, a gente vai ter uma via de ação física, bioquímica, na verdade, né? Dose em resposta e alopática. Então, a gente tem a dose dos metabólitos secundários, a dose do óleo essencial, gerando um efeito bioquímico e fisiológico, tá? A gente tem esses óleos essenciais sendo utilizados também no contexto psicoemocional, onde esses óleos essenciais despertam memórias olfativas, onde esses óleos essenciais servem de gatilhos para memórias, né? Memórias de infância. A gente sabe que o nosso olfato ele é muito um sentido muito abstrato. Muitas vezes a gente não consegue definir em palavras concretas aquilo que a gente sente pelo olfato. Então, muitas vezes a gente tem memórias, cheiros associados a memórias. É o cheiro da casa da avó, o cheiro do bolo da mãe, né? Que evocam memórias positivas que podem ser muito terapêuticas e que a aromaterapia usa isso muito como gatilho no intuito de trabalhar, né? Questões emocionais das pessoas, tá? E além disso, as propriedades energéticas vibracionais, porque os óleos essenciais, eles na antiguidade, eles eram chamados dos espíritos das plantas, né? Aquilo que haveria de mais puro, de mais alto, de mais elevado energeticamente dentro da planta. E aí, dentro desse conceito energético vibracional, a gente atua aí com a doutrina das assinaturas do Paracelsus, que a gente também fala na terapia floral, né? Onde as características daquelas plantas são utilizadas no intuito de interpretar alguns tipos de comportamentos humanos, e aí a gente pode utilizar esses óleos essenciais aí. Então, a aromaterapia, na verdade, ela acaba sendo uma prática integrativa que ela pega várias áreas, a gente pode trabalhar com ela de diversas formas, ela é muito completa, tá? Para isso, a gente tem algumas vias de administração de óleos essenciais,
né? Então, a gente tem que entender que nós podemos aplicar óleos essenciais de diversas formas, tá? Nós temos 3 formas de vias de administração de óleos essenciais, que é a via tópica, por aplicação tópica, onde a gente faz preparações, diluições. Os óleos essenciais, eles sempre devem ser diluídos antes da administração, tá? A gente, de uma forma geral, a gente não utiliza óleos essenciais puros sobre a pele. Então, a gente sempre vai precisar de uma base carreadora para fazer essa diluição, seja essa base carreadora um óleo vegetal, um creme neutro, um gel, uma loção, uma solução hidroalcoólica ou outro tipo de preparo, onde a gente vai diluir esse óleo essencial dentro de uma proporção adequada e vai fazer uma aplicação tópica. Essa aplicação tópica pode ser por via de massagem, essa aplicação tópica pode ser por uma via de um tensoativo, por exemplo, um shampoo, né? Pode ser essa via tópica por via de um gel para acne ou coisas nesse sentido, tá? Então, aplicação tópica. A via inalatória talvez é a via máxima da aplicação da aromaterapia, né? Onde a via inalatória nós vamos ter um efeito muito importante desses óleos essenciais, principalmente sobre o sistema nervoso central. A gente entende que bulbo olfatório, os nervos olfatórios que estão dentro do nosso nariz, vão desaguar várias reações neuroquímicas dentro do nosso sistema límbico ali no cérebro, e com isso a gente tem muitas reações neuroquímicas acontecendo com a inalação desses óleos essenciais. Uma outra pequena parte desse óleo essencial também desce por via pulmonar, é absorvida por brônquios, bronquíolos, vai para a circulação sanguínea em menor concentração, mas vai também, né? Então a gente entende que a via inalatória é uma via muito importante de administração de óleos essenciais para a terapêutica de uma forma geral, tá? A aromaterapia, ela se concentra muito na aplicação tópica e inalatória, tá? Então, de uma forma geral, o que a gente usa é via tópica e via inalatória. Nós temos a via oral de administração de óleos essenciais, tá? Existe essa via. É uma via possível de ser utilizada quando a gente vai tratar questões mais sistêmicas relacionadas a óleos essenciais. Só que a gente tem que entender uma coisa. Via oral para óleo essencial não é eu pegar o óleo essencial que eu comprei lá e pingar umas gotas na boca, botar umas gotas no chá, na água e sair tomando aquilo lá louca. Entende? Não é assim que funciona. Até porque óleo essencial não é balinha. É alopático, é dose-resposta, é substância química. Não é uma coisa do... É a história do cheirinho, né? Ah, é natural, é um cheirinho, então pinga na água, toma litros daquilo como se aquilo fosse doce. Não é assim que funciona. Né? Nós temos medicamentos que são feitos à base de óleos essenciais que estão disponíveis no mercado, mas eles são medicamentos. Eles têm uma forma farmacêutica específica, eles têm uma via farmacotécnica específica, eles têm uma farmacodinâmica, uma farmacocinética que é conhecida, né? Então, ter um medicamento à base de óleo essencial não é a mesma coisa do que pegar um frasco de óleo essencial e pingar na boca. Né? Nós temos óleos essenciais, por exemplo, existe um medicamento chamado Mentalive no mercado, que é um medicamento feito à base de óleo essencial de hortelã-pimenta, tá? Para tratamento de síndrome do cólon irritável e problemas gastrointestinais, tá? É um medicamento. Não é a mesma coisa do que eu pegar um frasco de óleo essencial de hortelã-pimenta e pingar na minha boca, entende? O medicamento é uma coisa, o óleo essencial é outra. Tá? Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas coisas, porque a aromaterapia ela tem se banalizado muito. O que nós temos no Brasil hoje são alguns produtos, alguns óleos essenciais que são registrados como flavor, tá? O que é o flavor? O flavor é a essência alimentícia, com o objetivo de preparar ou de adicionar sabor e aroma a preparações alimentares, tá? Então, nós temos no Brasil óleos essenciais que são registrados como flavor. O que acontece é que algumas empresas de má fé se abusam do uso desse registro, né, de registrar esse óleo essencial como um produto que pode ser utilizado por via oral, para fazer com que esse produto se torne terapêutico. Tá? Uma coisa é utilizar óleo essencial para aromatizar um preparo.
que eu vou colocar uma gota de uma óleo essencial de laranja doce para aromatizar um bolo, né? Um preparo de um bolo todo. Ele é uma essência aromatizante, ele não é um medicamento. Ele não é um produto terapêutico que está ali sendo utilizado. Tá? Então a gente tem que diferenciar isso também. Porque daí o que acontece? Já que está registrado como um produto que pode ser tomado porque ele é um flavor, então eu vou pegar o frasco e vou tomar todo para curar a minha dor de barriga. Não é assim que funciona. Tá? Existe na prática clínica da aromaterapia profissionais que prescrevem uso oral de óleos essenciais em cápsulas para tratamentos de processos de saúde. Existe. Qual que é a frequência desses profissionais? Muito baixa, principalmente no Brasil, tá? A gente tem alguns desses profissionais trabalhando na Europa com prescrição de óleos essenciais para uso oral, profissionais que conhecem muito de óleos essenciais, de farmacocinética, de farmacodinâmica, de toxicologia, para poder fazer este tipo de prescrição. É uma prescrição profissional, existe um profissional habilitado para fazer isso. Não é eu comprar um encartezinho que diz lá que o óleo essencial X é bom para tal coisa, eu comprar aquilo e começar a tomar. Os riscos associados a isso são enormes. Toxicidade hepática, toxicidade renal são muito possíveis, tá? Queimadura de mucosa também pode acontecer se a administração desse óleo essencial não for feita da forma correta. Então, existem vários riscos associados à prática do uso oral de óleos essenciais. É uma prática proibida? Não, não é uma prática proibida. Mas tem que se perguntar, é a melhor via de administração para aquilo que eu quero tratar no meu paciente? É a melhor via de administração para aquilo que eu necessito? Por exemplo, meu paciente está passando por uma insônia. A melhor via de administração para trabalhar questões do sistema nervoso central é a via inalatória. Vai direto para o bulbo olfatório. Eu preciso fazer o meu paciente tomar aquele óleo essencial? Não faz sentido nenhum. A melhor via de administração não é aquela. Então, isso tem que ficar muito na cabeça do farmacêutico, porque o farmacêutico vai pegar isso no balcão. Vai pegar a pessoa que foi no lugar tal e a mulher vem com um encartezinho para ela lá e vender um óleo essencial para ela tomar porque ela tinha, sei lá, dor no joelho. Entende? E o farmacêutico tem que dar essa instrução de, olha, não é assim que funciona. Não é bem por aí o caminho, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Essa pessoa toma outras medicações, tem interação medicamentosa? Não tem. Essa pessoa tem problema de fígado, tem problema de rim? Como é que é? Cadê a anamnese? Né? Cadê algum exame clínico para a gente saber se essa pessoa pode ou não tomar esse óleo essencial? Gente, é complexo a gente parar para pensar nisso, tá? Então, de uma forma geral, o uso oral de óleo essencial, se a pessoa não sabe muito o que ela está fazendo, a gente não indica. Não faz indicação de óleo essencial para via oral se tu não sabe o que está fazendo, tá? Porque o risco de dar problema é grande, tá? Muito bem, cuidados farmacêuticos. Onde é que o farmacêutico tem que focar quando a gente fala de óleo essencial, tá? 4 pontos que eu coloquei aqui. O armazenamento desses produtos no local onde se vende, né? Cuidados com adulteração e falsificação, uso irracional, abusivo ou errado de óleos essenciais e as interações ou efeitos adversos, tá? Aqui que o farmacêutico tem que focar quando ele está trabalhando lá na drogaria, ou quando ele está trabalhando na farmácia magistral, ou quando ele é farmacêutico clínico, né? São esses os pontos principais aí que o farmacêutico tem que focar em relação aos cuidados na aromaterapia, tá? Questão de armazenamento. Como nós falamos, óleos essenciais são muito reativos, então eles acabam se degradando facilmente com a presença de luz e de calor, tá? Então os óleos essenciais, eles geralmente vêm da indústria, né, nas indústrias que produzem esses óleos, em frascos de vidro, na cor âmbar, ou azul cobalto, ou verde esmeralda, para serem vendidos. Óleo essencial não vem em frasco plástico, tá? A não ser que a gente compre óleos essenciais em grande quantidade. Óleos essenciais de litro, eles vêm naqueles frascos, daquelas bombonas plásticas, daqueles plásticos inertes, tá? De produto químico mesmo, tá? Daí é diferente, tá? Mas esse óleo essencial que a gente compra nos frasquinhos, ele tem que ser em vidro, e esse vidro tem que ser escuro, tá? Ou âmbar, ou azul cobalto, ou verde esmeralda,
tá? No armazenamento, o local onde esse óleo essencial vai ficar, seja lá no meu estoque de matéria-prima, seja na minha prateleira, longe de luz, longe de calor, de umidade, e a gente separa esses óleos essenciais de florais e homeopáticos, tá? Porque os florais e homeopáticos não podem ficar próximos a produtos que tenham odores muito fortes, tá? Então a gente deixa sempre separado. O óleo essencial, ele sempre tem um nome botânico da espécie no rótulo, então uma das formas da gente diferenciar se aquilo que a gente está comprando é óleo essencial ou é essência, é a gente olhar o rótulo do produto, tá? No rótulo do produto, o óleo essencial sempre vai ter um nome botânico da planta, tá? Algumas linhas de marcas aí que vendem óleos essenciais, eles deixam alguns provadores, tá? Para a pessoa sentir o cheiro do óleo essencial antes de comprar. Esses provadores, a gente tem que tomar cuidado para não entrar em contato direto com a pele, porque a gente tem vários óleos essenciais que podem gerar queimadura química na pele. Tá? Então, esses provadores, quando a pessoa estiver provando lá, a gente tem que ficar meio de olho para a pessoa não passar aquilo achando que é um cheirinho só e aí ter uma reação alérgica utilizando algum tipo de provador, por exemplo. Tá? Adulteração e falsificação. Ponto. Fique de olho no preço. Rendimento de óleo essencial é baixo, então o óleo essencial é um produto caro. Tome cuidado com produtos que são muito baratos, tá? Porque os produtos que são muito baratos, eles podem se tratar de algum tipo de mistura ou algum tipo de diluição desse óleo, tá? Pode ser que o produto seja diluído em alguma coisa. É bastante importante também o farmacêutico que compra esse produto ou para vender na farmácia ou para utilizar como matéria-prima, observar o registro do produto na Anvisa. Esse produto pode ser registrado aí como cosmético, esse produto pode ser registrado aí como flavor, né, como um produto aromatizante de preparações alimentícias, ou ele pode ser registrado como um produto saneante também, tá? Então, hoje não tem mais óleo essencial registrado como saneante, pelo menos não que eu saiba. De uma forma geral, a maior parte dos óleos essenciais é registrado como produto cosmético, tá? Importante olhar no rótulo para ver se tem um RT responsável por esse produto também, tá? De uma forma geral, os RTs dos óleos essenciais são farmacêuticos, das empresas, né? Boas empresas, empresas de qualidade, elas disponibilizam os laudos de cromatografia gasosa desses óleos essenciais nos seus canais de comunicação. Então, nos seus sites, né? Porque daí o que acontece? A cromatografia gasosa é uma das formas que nós temos de entender a concentração desses metabólitos secundários que estão ali dentro desse óleo essencial e saber se ele é uma mistura ou não. Tá? Então, as empresas de qualidade, assim, elas disponibilizam os laudos cromatográficos para a gente se assegurar da qualidade desses produtos, tá? Muito importante ficar atento às características. Quando a gente compra os produtos, se os produtos estão lacrados, se a cor do produto condiz com aquilo que a gente sabe dele, se o odor é característico daquele óleo, se tem uma aparência límpida, óleo essencial não turva, tá? A gente tem alguns óleos essenciais que são um pouco mais grossos, assim, né? Mas eles, de uma forma geral, não turvam. Então, a gente tem que ter uma observação básica aí para essas características físico-químicas do produto, tá? Uso irracional e uso abusivo ou uso errado dos óleos essenciais, né? Quando a gente tem um paciente aí que relata que está fazendo uso de óleo essencial, que relata que está utilizando um produto de aromaterapia, a gente, como farmacêutico, já num contexto um pouco mais clínico, a gente tem que entender se o propósito do uso daquele óleo essencial condiz com uma lógica clínica, né? Se aquele óleo essencial realmente pode ajudar aquela pessoa naquele objetivo, né? Sei lá, uma pessoa que tem insônia, daí a pessoa está utilizando alecrim com cânfora, que é um óleo essencial super estimulante, né? Se a pessoa tem insônia, ela não pode utilizar um óleo essencial super estimulante. Então, fica longe da lógica clínica. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que pensar, né? Se aquele óleo essencial condiz com a clínica, quando a pessoa chega para a gente, né? As concentrações de uso estão sendo respeitadas, a pessoa está diluindo isso da forma correta, né? A pessoa vai fazer uma massagem muscular aí, por causa de uma dor, de uma artrite, alguma coisa nesse sentido, ela está diluindo esse óleo essencial da forma correta, ela está utilizando uma base carreadora para fazer isso, né? Para que ela não tenha um evento diverso, para que ela não tenha uma reação alérgica.
tá? A via de administração que foi escolhida para esse óleo essencial, ela é correta de acordo com o objetivo? É aquilo que nós falamos antes. A pessoa tem uma insônia, né? Ela tem que. O objetivo da pessoa que tem insônia é inalar o óleo essencial. Tem que fazer um processo de inalação desse óleo essencial, né? Daí essa pessoa não está inalando, ela está aplicando topicamente na barriga. Não condiz com uma lógica muito específica para aquilo. Se a pessoa tem insônia, ela tem que inalar o óleo. Né? Então, a via de administração está de acordo com aquilo que se deseja tratar especificamente, ou aquilo que se deseja mexer naquela pessoa, né? E outra coisa que o farmacêutico tem que pensar: há algum possível risco diagnosticado para esse uso? Essa pessoa já apresentou uma reação alérgica, por exemplo, antes a algum derivado de planta? Essa pessoa usa algum tipo de medicação? Essa pessoa tem um problema grave de fígado, tem um problema grave de rim, por exemplo, que possa impossibilitar ela de uso de substâncias extras aí no seu dia a dia? Né? Então, esses riscos também têm que ser diagnosticados para a pessoa entender, para o farmacêutico poder indicar para essa pessoa se a aromaterapia é boa para ela ou não. Tá? Eu deixo aqui nesse slide para vocês esse link do site. Esse link é o link do site da Abraroma, tá? A Abraroma é a Associação Brasileira de Aromaterapia e Aromatologia, tá? Eu faço parte dessa associação, a Maíra Castro é a presidente, e neste site há uma aba para relatar efeitos e reações adversas ao uso de óleos essenciais, tá? Então, assim como a gente tem lá o portal da Anvisa, que o farmacêutico relata efeitos adversos de medicações, a Abraroma tem uma via para a gente poder relatar efeitos adversos e reações adversas ao uso de óleos essenciais ou produtos de aromaterapia, tá? Então, vocês farmacêuticos que estão trabalhando aí no balcão, estão trabalhando aí na farmácia, na drogaria, na farmácia de manipulação, e vocês veem esses eventos, vocês podem cadastrar esses eventos lá na Abraroma, que a Abraroma consegue compilar essas documentações aí, né, para a gente poder criar compêndios aí de efeitos adversos de óleos essenciais, tá? Então, isso auxilia bastante. Interações possíveis, né, e efeitos adversos de óleos essenciais. O que a gente tem que entender? Se esse paciente faz algum tipo de medicação contínua, isso é para todas as práticas de uma forma geral, né? Mas para óleos essenciais a gente tem que pensar sobre isso, porque a gente tem alguns óleos essenciais que interagem com medicação, tá? Se o paciente já teve algum tipo de reação alérgica ou reação anafilática, a gente já vai meio que pensar que talvez a aromaterapia não seja muito interessante para esse paciente, tá? Se esse paciente tem algum tipo de comorbidade, qual que é a idade dele, se é gestante ou não, porque em gestantes a gente toma bastante cuidado com o uso de óleo essencial, porque vários óleos essenciais têm efeito abortivo, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Se é criança, né, crianças menores de 2 anos de idade, a gente tem que tomar bastante cuidado com óleo essencial também, tá? Então a gente tem que saber isso para entender um pouquinho das doses, tá? As concentrações de uso e as vias de administração, a gente também tem que entender se elas são seguras. A gente já comentou um pouquinho ali. Tá? Então, a gente vê que são vários pontinhos aí que o farmacêutico tem que ter um certo nível de atino para pegar algumas situações, principalmente na clínica, né? Para pegar algumas situações que possam ser de risco para os nossos pacientes. Bases carreadoras, onde que a gente dilui esses óleos essenciais, tá? De uma forma geral, a concentração de óleo essencial ou da sinergia, que é uma mistura de óleos essenciais, fica em torno de 0,5% a 5%, tá? Dificilmente a gente chega a 5% de uso de óleo essencial. É bastante alta essa concentração. De uma forma geral, a gente usa, assim, terapeuticamente para fazer um creme, para fazer um creme de massagem, por exemplo, ou uma loção, a gente vai estar utilizando aí, preparos faciais, a gente vai estar usando 0,5%, tá? Preparos corporais, 1 a 2% de óleo essencial, geralmente. 5% a gente vai utilizar para coisas que são muito pontuais, né? Por exemplo, a gente vai fazer um tônico capilar para crescimento de cabelo, aí vai inserir um óleo essencial, a gente vai colocar uma concentração maior, ou a gente vai fazer uma loção para fungo de unha, por exemplo, a gente vai ter que colocar uma concentração maior, tá? Mas para
questões mais pontuais, mais localizadas, a gente utiliza doses maiores, mas de uma forma geral, entre 0,5% 2% no máximo aí de óleo essencial é o que a gente mais usa, tá? Se a gente for utilizar óleos vegetais para serem bases carreadores, para diluir esses óleos essenciais, sempre utilizar óleos vegetais de boa qualidade, né? Cremes, loções devem ser livres sempre de parafina, vaselina e silicone, tá? Porque a parafina, a vaselina e o silicone, elas acabam atraindo na formulação o óleo essencial e não fazem com que ele penetre na pele, tá? Porque quando a gente tem uma base, um creme neutro, uma loção, que não tem parafina, vaselina e silicone, o óleo essencial, ele penetra na epiderme, na derme, ele vai para vaso sanguíneo. Tá? Então, a gente consegue ter uma penetração bem maior de óleo essencial, por exemplo, uma dor localizada, para processos estéticos. Né? Quando a gente tem parafina e vaselina, esse óleo essencial ele fica na superfície da pele, ele não penetra, a gente não tem permeação e a gente acaba não tendo o efeito positivo dele. Tá? Géis e misturas de tensoativos, quando a gente tem uma base de sabonete ou uma base de shampoo, por exemplo, eles geralmente turvam quando a gente coloca o óleo essencial. É normal turvar. E dificilmente a gente consegue reverter esse turvamento. Tá? Então, quando a gente faz uma mistura de tensoativo e faz um shampoo ou faz um um sabonete líquido, por exemplo, o ideal é a gente colocar uma base perolizante junto ali na formulação, para esconder esse opaco, né? Essa turvação que fica ali com a adição do óleo essencial, tá? Óleos vegetais ricos em lauratos, no caso óleo de coco, tá? Eles são promotores de permeação, então eles aceleram a penetração do óleo essencial pela pele, tá? Então é interessante para quando a gente quer que o óleo essencial entre mais, tá? Etanol também é um promotor de permeação, ele acaba aí desestabilizando a barreira lipídica das membranas celulares e ele acaba jogando o óleo essencial bastante para dentro, tá? Formulações que possuem óleo essencial também devem ser armazenadas em frascos de cor escura ou frascos opacos, aí onde a luz não entra em contato, porque a gente tem a degradação oxidativa do óleo essencial, né? E a gente tem algumas incompatibilidades farmacotécnicas dos óleos essenciais com formulações que são muito ricas em metais, tá? Porque a gente pode acelerar alguns processos de oxidação desse óleo também, tá? Então a gente evita, quando a gente tem algumas formulações que são muito ricas em metais, a gente não coloca óleo essencial ali, tá? Alguns exemplos de cuidados aí que a gente tem que ter, tá? Então, de alguns óleos essenciais clássicos que eu trouxe, assim, só para vocês terem um apanhado geral, tá? Óleo essencial de eucalipto, eucalipto glóbulos, que é um dos eucaliptos mais comuns que a gente tem para problemas respiratórios. Geralmente as pessoas usam aí para questões de asma, rinites e sinusites. Óleo essencial de eucalipto glóbulos em grande concentração, ele gera broncoespasmo, tá? Principalmente em criança e asmático. Então, às vezes, a pessoa vai utilizar o eucalipto glóbulos no intuito de melhorar a asma e ele piora aquela asma, tá? Tem a ver muito com a dose. Por quê? O que gera o broncoespasmo é o cineol, tá? 1,8 cineol, que também é chamado de eucaliptol, está em grande concentração ali dentro do eucalipto glóbulos, tá? Então, para paciente asmático e para criança, as doses têm que ser bem pequenininhas, de inalação, tá? Para não gerar broncoespasmo. Óleo essencial de cravo, cravo da Índia, né? Cravo folha, o cravo botão, é um óleo essencial que interage com inibidores da MAO, tá? Então, um paciente que toma amitriptilina é um paciente que não tem que fazer uso de óleo essencial de cravo, tá? Porque a gente tem risco de síndrome serotoninérgica nesse paciente, tá? Então, assim, nem inalação eu não gosto. Como tem já risco de interação, e a amitriptilina é um fármaco que muitas vezes é ruim o paciente adaptar com ele, qualquer coisa pode interferir naquele intervalo terapêutico, eu prefiro não usar, tá? Óleos ricos em fenóis aí, cravo, tomilho, orégano, são dermocáusticos, tá? Esses fenóis, eles causam queimadura na pele. Então, a gente sempre faz diluição desses óleos essenciais numa concentração máxima de 1%, tá? Esse é o tipo de óleo essencial. Orégano, óleo essencial de orégano, pingou na pele puro, levanta vergão, tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com esses óleos.
Óleos essenciais ricos em aldeído, né? O citral aí presente no capim-limão, lemongrass, nulícia, ou o aldeído cinâmico, aldeído presente na canela, também irritam a pele, causam queimadura, levanta vergão. Se aplica puro, tá? Então, concentração de uso desses óleos essenciais aí, para uso tópico, é 1% no máximo, tá? Ylang-ylang é um óleo que ele pode ser alergênico, né, para pessoas que têm uma pele um pouco mais sensível, então a gente também faz dose de uso aí no máximo 1%, tá? Óleos ricos em cânfora, por exemplo, alecrim, o próprio óleo de cânfora mesmo, evitar em paciente hipertenso, né, porque pode aumentar a pressão, grávida, porque cânfora é abortiva, e portadores de epilepsia, porque a gente pode desenvolver crise. Então a gente cuida esse paciente, tá? Óleo essencial de manjerona e de ylang-ylang são hipotensores. Então, a pessoa que já tem uma pressão baixa, a gente dá uma cuidadinha com esses óleos, tá? Óleos essenciais cítricos que são extraídos por prensagem, eles possuem furanoculmarinas. Essas furanoculmarinas, elas geram aquelas reações de fototoxicidade. A queimadura do limão. Sabe aquela história que a pessoa faz a caipirinha lá e vai com o limão, não lavou bem a mão, vai para o sol e queima? Aquela queimadura é causada por essas furanoculmarinas. Tá? Então, assim, se a pessoa faz uma aplicação tópica de um óleo essencial de limão, de bergamota, que são os mais fortes em relação a isso, a pessoa não pode se expor ao sol 12 horas depois de ter aplicado o óleo essencial, tá? Porque tem risco de queimadura. Então, a gente sempre tem que informar isso para a pessoa que vai comprar, por exemplo, um óleo essencial cítrico lá na nossa farmácia, para que a pessoa não tenha esse risco de fototoxicidade, tá? Óleos ricos em cetonas, artemisia, sálvia, arruda. As cetonas, elas podem ser neurotóxicas, então a gente usa uma concentração bem baixa desses óleos essenciais também, tá? Óleos ricos em linalol e limoneno, laranja, lavanda, limão, eles podem aumentar a serotonina em alguns pacientes que fazem uso de medicação antidepressiva, ou bastante medicação antidepressiva, na verdade, principalmente ali os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, né? Paciente que tem processos aí depressivos importantes, faz uso de muita medicação, né? Pode haver um aumento de nível de serotonina e esse paciente pode entrar numa crise, uma síndrome serotoninérgica, tá? É difícil isso acontecer. Então, o cara toma, sei lá, uma paroxetina, toma um escitalopram, ele pode usar uma lavanda, ele pode usar uma laranja doce, pode usar limão, não tem problema nenhum. A questão é aquele paciente que está no mais. É o paciente que toma 2 tipos de antidepressivos e um calmante, né? O paciente que toma bastante medicação, a gente dá uma cuidada para usar óleo essencial, porque a gente pode ter um risco aí no meio do caminho, tá? Grávidas têm que ser acompanhadas, porque tem muitos óleos essenciais que podem ser abortivos, tá? Então, de uma forma geral, para grávida, a gente usa óleos que são bem seguros, tipo laranja doce, lavanda e meio que nada mais, assim, tá? Criança, a mesma coisa, tá? Criança, a gente tem que ter o acompanhamento profissional aí para saber o que se está fazendo, porque os riscos, eles são grandes para criança, tá? Então, tem que tomar uns cuidadinhos aí. E o farmacêutico na aromaterapia, né? O que eu tenho que dizer para vocês? Se qualifiquem, estudem sobre aromaterapia, se vocês gostam disso, estudem, sejam corajosos, assumam a posição de vocês. Nós, farmacêuticos, somos a única profissão que nós temos na nossa graduação cadeiras de farmacognosia, cadeiras de fitoterapia. Somos nós que temos que assumir essa posição. Somos nós que temos que cuidar do uso de fitoterápicos, de plantas medicinais, de óleos essenciais. Nós somos os profissionais expertos nisso. É a gente que tem que dominar esse mercado. Então, a gente tem que ter coragem para fazer isso. Coragem para assumir essa parte clínica, coragem para estudar sobre isso, né? Coragem para se qualificar, porque a gente tem o conhecimento que a gente precisa para trabalhar na aromaterapia, por exemplo, né? Então a gente tem que assumir bem esse papel. Quando a gente está lá na farmácia, da mesma forma que a gente conhece as interações da medicação, que a gente conhece as contraindicações, que a gente conhece os cuidados com a medicação, se eu estou vendendo meu óleo essencial lá, eu também tenho que
tem que saber o que está acontecendo ali, né? Porque a tendência é que a aromaterapia só cresça, que o uso de óleos essenciais só se expanda nos próximos anos. E nós, como profissionais farmacêuticos, nós somos importantes para a sociedade. Eu botei ali, ó, a sociedade precisa e sempre precisou de você farmacêutico. E para a aromaterapia isso não é diferente, tá bom? Então esses são os cuidados aí que os farmacêuticos têm que ter com a aromaterapia, tá? Deixo aqui o meu contato, meu e-mail, deixo o meu contato de Instagram também, se vocês quiserem me seguir lá nas redes, é @CesarAMCampos. E agradeço infinitamente a esse convite, fico à disposição.